Fala turma, levantamos para vencer, vamos lá para mais um episódio do Clube 5AM, temporada 3, eu acho que hoje é o episódio 8, Rodrigo Flix, bora, nós estamos lá com o livro comentado, esse é o tema, né, o livro Casamento, Filhos e Negócios, e hoje nós vamos encerrar o primeiro capítulo, que é sobre casamento, recheadíssimo de informações, de técnicas, de tarefas, muita coisa bem clara e bem didática, um guia prático mesmo para um casamento saudável, feliz e bem sucedido. Então aí, M2 Empreendimentos, estou vindo para o escritório porque daqui eu já sigo minhas atividades matinais, né? Como eu estou treinando à tarde, e de manhã anda bem frio para treinar, eu tiro a manhã para aprendizado, para estudo, para produtividade. Ontem estava montando as aulas da mentoria de casais do mês que vem, agora de agosto, né? Sobre vendas, estava estruturando ali a aula, o conteúdo já está todo pronto, mas estava dando uma estruturada nela. E hoje, agora entrei num treinamento para corretores, fazendo um treinamento bem completo aí, para dar um upgrade na minha capacidade profissional, corretores, mas também para vir um produto bem legal aí para contribuir para a capacitação de corretores aqui na região. Em breve vão ter novidades. Bora para cima? Vamos embora que hoje nós vamos encerrar esse episódio, esse capítulo aí sobre casamento, e que é a parte que o Anderson, né, e a Miriam ali tem a autoria deles, e nós estamos falando sobre os 7 pilares de um casamento saudável e bem sucedido. Vamos ver quais. Bom, eu vou só recapitular esses pilares, tá? Esses pilares são coigualdade, fidelidade, verdade, amor, e hoje nós vamos entrar no aliança. Depois a gente vai ver os outros 2. Aliança, compreensão e determinação e ter Jesus como âncora e socorro. Beleza? Então bora. Então, se você está olhando aqui ao vivo ou vai olhar depois, não tem problema. Seja bem-vindo. Realmente é um mini treinamento essas aulas do Clube 5AM aqui, nossos encontros. E o livro, ele inteiro já é um treinamento. É um treinamento. Agora que é um treinamento completaço, com acompanhamento, daí a mentoria. A mentoria de casais realmente está muito legal. Negócios acontecendo. Hoje começa a terraplanagem de de uma obra em parceria com um dos casais da mentoria, e que outro casal da mentoria está se tornando sócio da operação toda e vai conduzir essa obra aí, a gente está promovendo a galera, isso é muito bacana. Vamos lá? Aliança, página 65, onde nós vamos falar sobre aliança, beleza? Então vem ali, aliança é o compromisso irrevogável. Deixa eu pegar aqui o que o Anderson colocou aqui. Olha, esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de compreender e aceitar nos dias de hoje, em uma cultura relativista e hedonista, no qual o que importa é a própria felicidade e qualquer coisa que atrapalhe deve ser relativizada ou descartada. Diferente de um mero contrato social, o casamento é uma aliança sagrada feita diante de Deus. Quando ele fala de aliança, está falando de algo eterno, de uma decisão realmente que não tem emendas. Por isso que a nossa aliança ela não tem emendas, né? Deus fez aliança conosco através de Noé, né? Hoje o símbolo dessa aliança é o arco-íris. Então, quando você compreende o poder de uma aliança, de constrói alianças com pessoas, nós somos falhos, né? Mas se você vive propósitos bem claros, princípios bem definidos, você vai viver uma aliança forte, em todos os seus relacionamentos, principalmente no casamento.
o poder de uma aliança, de realmente ter uma unidade bem definida e fortalecida. Deixa eu dar um bom dia pro Tiagão. Daí, meu irmão, como é que tá, cara? Levantamos para vencer. Vamos lá. Estamos tocando terror aqui, vamos para cima. Seja bem-vindo. Assim, a aliança envolve um senso de missão compartilhada, onde o casal trabalha em direção de objetivos comuns. Por exemplo, temos que ter um só caixa. Se eu tiver 2 caixas, o meu dinheiro e o dinheiro da Letícia, não funciona. Quando nós casamos, nós tínhamos 2 caixas. Porque quem teve no evento lá do lançamento do livro, e eu escrevo algumas coisas dentro do livro também, que é a dificuldade que a Letícia tinha de confiar em homens por uma série de acontecidos que teve na vida dela, onde 3 figuras masculinas de extrema importância falharam com ela, não cumpriram com seus acordos, com a sua aliança. Começou pelo pai, que abandonou a família, deixou em maus lençóis. Depois um namorado que engravidou e nunca mais apareceu. E depois, na sequência ali, tudo na sequência, tá? Um patrão que descobriu que ela, ao saber que ela estava grávida, armou para ela para demiti-la por justa causa durante a gravidez, para não pagar depois o auxílio maternidade. Um absurdo, né? Até anos depois, nós já estávamos casados. Eu nem conhecia ela nessa época, né? Ela recebeu uma indenização sobre isso aí, porque realmente ela sustentava, como o pai já tinha ido embora, ela sustentava a família, que era a mãe e mais 3 irmãos, porque a mãe dependia do pai na época. Então, esse pai meio que, não quer ficar comigo, não quer, andar dentro das minhas ordens, então tu vai ver o que é viver sem mim, né? E deixou eles meio que a duras penas, e ela assumiu a família, e ela sustentava a família. E daí, nesse período, logo na frente, engravidou desse namorado, que também sumiu ao saber da notícia, e daí esse patrão acabou fazendo isso aí. Então, pensa, ela não tinha como conseguir outro emprego, estava prestes a ganhar um bebê, depois logo teve, né, a Manu, e estava os 4, sem renda. Foi uma situação bem difícil. Fiquei sabendo depois, eu não conhecia ela nessa época, né? E foi muito difícil. Então, ter esse nível de aliança no casamento foi bem complicado para ela confiar, né? Então, ela tinha a renda dela, ela não podia ficar sem o salário dela. Tu paga essas contas, eu pagava a maioria das contas, mas ela sumia ali para as coisas básicas da casa e tal. Eram rendas pequenas na época, mas ela não conseguia misturar. Até que, quando ela ganhou uma bolsa na faculdade de arquitetura, e era diurna, ela não podia trabalhar, e ela não ia fazer a faculdade, cara, só para não depender de mim. E no último dia ela me contou, eu não sabia que eu tinha ganho a bolsa. Nós tínhamos uma dificuldade, era no primeiro período de casamento. E eu disse para ela, não, fica tranquila que eu sustento a família e tal. Eu já estava com umas rendas melhores na época, na área da educação física, mas eu fazia uma renda boa, né? E daí ela confiou, e daí a gente quebrou essa resistência, né? Essa maldição aí que ela carregava. Essas limitações que ela tinha. E foi bem legal, né? A gente juntou as rendas, porque ela ficou dependendo de mim, né? Eu dei um cartão de crédito, pode usar e tal. E de lá pra cá nós nunca mais separamos o caixa. E foi muito bacana, é muito bacana, tanto que hoje eu nem cuido disso aí. Eu só me preocupo em botar dinheiro pra dentro da conta, e ela que administra tudo. Porque quanto menos eu me preocupar com dinheiro, melhor, né? Tarefas de pagar contas, essas coisas. Não gosto disso. Então, esse é o poder de uma aliança bem definida, capaz de superar desafios aí, e de realmente ter isso bem alinhado, sem segredos, né? Mas manter isso bem forte, tá? Número 6, né, dos 7 pilares, é sobre compreensão e determinação. A força para permanecer. Compreensão e determinação. Ali na página 67, o Anderson diz assim, que a compreensão
exige que o cônjuge desenvolva empatia e maturidade para aceitar as fraquezas do outro, sem desenvolver críticas destrutivas. Não que você não vai contribuir para o desenvolvimento do outro, precisa contribuir, ajudar o outro a ter evolução, mas apontar o defeito do outro, simplesmente por apontar para mostrar que o outro está errado e tal, isso gera um desgaste no relacionamento, que é a chamada crítica destrutiva. Então essa compreensão para entender, né? Compreensão para entender, capacidade de compreensão para realmente dar um suporte e contribuir para o desenvolvimento do outro, nas suas fraquezas e defeitos, porque todos nós temos. Eu tenho meus defeitos, as minhas fraquezas. A Letícia tem, né, as dela. Então a gente precisa compreender um do outro assim, para poder dar suporte nessas debilidades um do outro. Tá? E a determinação envolve a decisão firme de permanecer casado mesmo diante das dificuldades ou diante das limitações do outro. Porque muitas vezes esse outro está passando por um problema muito sério e entrou numa depressão. Cara, e tu conseguir ter uma determinação para permanecer firme, ajudar essa pessoa a sair desse buraco, entrou num vício, entrou, cara, num erro de vida, tu tem que realmente ter uma capacidade, tem que estar determinado a caminhar junto, a superar esses desafios. E é só para um casal que realmente está aliançado, né? Que foi o tema passado de ontem que a gente falou. Ainda na página 67, ele fala um pouquinho da diferença entre empatia e simpatia. Ele dá um exemplo assim, o que é simpatia? Quer dizer que tem uma campanha do agasalho na internet lá, o pessoal falando da campanha do agasalho, tu vai lá e curte, tu vai lá e comenta, que legal isso aí e tal, muito bem, parabéns pela iniciativa e tal, ó. E tu acompanha, e tu é simpático com aquela causa. Mas na hora de tomar uma atitude, que é abrir o guarda-roupa, né? Limpar aquilo que, cara, isso aqui eu preciso doar, preciso me desapegar, ter uma ação realmente propositiva e real para realmente fazer parte dessa campanha, ir lá, ajudar na organização desse material, por exemplo, realmente ter uma atitude. Daí dificulta. A pessoa só é simpática, ela não é empática, tá? Quando tu tem atitude, quando tu se comporta, tem um comportamento em favor do outro, tu faz algo real, aí tu é empático, né? Tu se coloca no lugar do outro, e vamos encontrar essa solução, porque eu estou entendendo a dor que tu está tendo. Então vamos resolver isso aqui. A gente usa muito isso aqui essa palavra empatia na empresa, né? Com o cliente, empatia com o cliente, para nós não avançarmos negócios onde ele não tem capacidade e realmente nos colocar no lugar dele para que nós possamos entregar o produto mais fiel àquilo que ele busca, né? O mais fiel possível. Então, ter empatia é um dos nossos valores aqui na empresa também. E depois ele fala assim, que é buscar compreender a partir da visão do mundo do outro, né, do cônjuge, ainda que ele seja diferente da minha. Isso é ser empático. Para que possamos caminhar juntos na mesma direção. E a compreensão também requer comunicação efetiva, conversas abertas e respeitosas, ajudam a resolver conflitos e evitam um mal-entendido. Então, é isso aí, né? Tá determinado, tá? Ser uma pessoa que compreende o outro é um pilar aí fundamental no casamento, né? O Tiagão aí que daqui uns dias tá casado, né? Que um dia casa, né, meu? Vai ter que botar tudo em prática, cada um desses pilares, meu. Claro que na teoria tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito, tudo é muito top. E o que a gente estudava antes de casar. Quando casamos, parece que caiu tudo por terra. Não, cara. É que daí aos poucos tu tem que ir praticando. Né? Não vai praticar tudo num dia. Tu vai construindo os conceitos, os princípios e os valores, certo? E daí tu vai para a atividade prática, que é o dia a dia do casamento. E todo dia tu vai aplicando aqueles princípios, aqueles conceitos, aqueles valores. E aí tu vai colhendo os frutos. Alguns vai ser mais difícil, outros vai ser mais fácil de pôr.
Mas é um guia prático, cara. Esse livro aqui falando sobre casamento é um guia prático. Tu pegar ponto a ponto, estudar, ler de novo, marcar, escrever e o melhor de tudo, ensinar. Abre o Store e começa a ensinar sobre casamento, cara. E isso vai te forçar, de uma forma saudável, a botar cada vez mais em prática aquilo que tu tá aprendendo, porque tu ensina, tu aprende, tu faz um bem bolado ali de administrar esse conhecimento, tu ensina, então tu, quando tá ensinando, tá aprendendo 2 vezes, e tu, aí quando for na tua prática, isso já tá mais vivo e vai ser mais fácil acertar. E tu tem esse compromisso, nossa, eu tô ensinando, eu vou viver isso aqui, né? E eu tô dizendo de ensinar de uma forma bem simples, ir pro Store falar, fazer live, essas coisas. Mas não vai ter ninguém assistindo, não faz mal, tu tá ensinando. Vai ter uma pessoa, não faz mal, tu tá ensinando. Vai ter 10 pessoas, não faz mal. Se bobear, daqui a pouco tem um público bem interessado nesse assunto. Vamos lá, o último pilar é ter Jesus como âncora e socorro. Principalmente, né, o Anderson e a Miriam são pastores. Então, com certeza, esse conteúdo deles vem com bastante peso, né, de espiritualidade. E não poderia encerrar de forma diferente. Ele diz assim, que Jesus é a fonte da sabedoria, da paciência e a graça que o cônjuge necessita para superar os conflitos e os desafios. É muito mais para vencer, para enfrentar, para se capacitar, do que para viver floreios, né? A gente, às vezes cria uns floreios espirituais, que Deus abençoe e tal, mas se nós não tivermos uma atitude bem positiva, propositiva nisso, entender esses princípios, estar entrelaçado com aquilo que é eterno, cara. Eu falo por mim, na primeira semana eu queria separar, só que o que me pesou demais foi, mas foi Deus que me mandou casar. E não pode, isso foge aos princípios dele. Eu vou perseverar, né? Vamos se entender. E deu super certo. Está super certo, eu não tenho arrependimento nenhum de estar casado. Mas foi assim, esses princípios que me ajudaram demais. Deixa eu seguir aqui. Ter Jesus como âncora significa construir a relação sobre princípios bíblicos. Ler a palavra juntos, né? Aprenderem juntos. Orar um pelo outro e participar de uma comunidade de fé. Participar de uma comunidade de fé é muito importante pelo ambiente que tu começa a andar, que vai também automaticamente transferindo para você a uma frequência nesse nível de desenvolvimento. Mas também, depois, quando você começa a ter filhos, ou quem já tem filhos, é extremamente importante, porque os teus filhos vão crescendo nesse ambiente já, de princípios, de valores, daquilo que, não perfeitos, porque são pessoas que estão lá dentro, né? Mas que vão já entrando desde pequeno, se fortalecendo a fé deles. E eu confesso que a base das minhas meninas é desse ambiente, né? Não é tão difícil treiná-las, porque elas já vêm, esse ambiente contribui muito para o autodesenvolvimento delas, da comunidade de fé, tá? Mas, tá, tem várias aí, né, para procurar aquela que você entende que é mais o teu perfil aí, que é mais saudável, que você vai conseguir estar inserido, né, não só consumindo, porque hoje tem as pessoas que vão lá e os consumidores da fé, eles entram e saem, nada muda na vida deles, vão lá, consomem uma palestra, digamos, mas não interagem, não se entregam de certa forma para viver família. A comunidade de fé é família, cara. Não é uma empresa, não é um hospital, é uma família. E como toda família, tem que ter relacionamento. E quero finalizar essa parte dele aqui, que é sobre uma casa edificada sobre a rocha. E Cristo é essa rocha, a gente edifica nosso casamento, traz ele para dentro do nosso relacionamento, porque pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, cara, ela vai continuar firme para enfrentar novos desafios aí, certo? E a gente vai ter também mais condições, eu que sou construtor, nós temos que
construir sobre fundações sólidas, né? Uma base firme, encontrar rocha, furar micro até encontrar uma base sólida. E quanto mais profundo for essa fundação, mais alta a gente consegue construir a edificação. Então, nós queremos ter uma família forte, grande, né? No sentido de resultados, de realmente viver propósitos importantes. Nós precisamos aprofundar nossas fundações para poder crescer na nossa edificação. Beleza? Então vamos lá, para finalizar aqui, o Anderson faz um resumo aqui, né? Então, né, a construção de um casamento inabalável tem a ver com esses valores, né? Esses princípios, né? Esses pilares que ele usou, a palavra pilares, esses 7 pilares, e que realmente refletem, né, o amor de Deus através do casal, né? Refletem a vida de Deus através desse casal, constituindo família, e desse seio familiar vai refletindo em toda uma sociedade. Eu acredito piamente que nós só vamos ter uma sociedade forte se nós tivermos famílias fortes. Tanto é que eu começo o livro falando sobre a desconstrução da família. A gente tem que estar muito atento à relativização da família e o enfraquecimento do conceito família, para que nós sejamos dominados e governados por um Estado cada vez mais gigante comandando a nossa vida. E a gente vai brincando com isso, mas tem países que até o corte de cabelo é o Estado que diz como você deve cortar, a cor da tua casa, como você deve pintar, porque você não pode inventar nada muito diferente, porque senão o vizinho também vai querer, e não tem para todo mundo. É aquilo que todo mundo é igual. Igual como? Miserável. É fácil ser igual. Quero ver todo mundo ser igual no alto nível, porque daí depende da capacidade pessoal, né? Então, da meritocracia, e daí não tem como balizar todo mundo na meritocracia. E tem uma frase que ela é dura, mas ela é verdadeira. É uma frase muito dura. É até meio delicado de usar, porque pessoas podem se ofender com ela, mas ela é uma frase extremamente verdadeira, que é assim: cada um tem a vida que merece. Nós podemos passar por momentos particulares, né, que talvez essa frase não se encaixaria, mas de uma forma geral nós temos a vida que nós merecemos. Qual vida, Rodrigo? Aquela que nós nos propormos vivermos. E não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Hoje, no mundo que nós vivemos, de acessos a alto nível de tecnologia, de globalização, cara, do que tu quiser, né? Se tá ruim aqui, tu sai daqui, tu vai para outro estado, para outra cidade, para outro país, tu sai desse emprego, arruma um emprego, começa a empreender. Falando nível Brasil, que é um país ainda livre, né? E ainda sendo um país subdesenvolvido, que está atrasado em muita coisa. Mesmo assim, não tem desculpa, cara. A gente pode passar por daqui a pouco um acidente ou algum problema, uma fatalidade, e tá tendo uma vida que nós não merecemos, digamos, diretamente falando, tá? Tem exceções. Mas e mesmo passando por situações assim mais difíceis, como a da Letícia que eu acabei de falar antes, com uma situação bem complicada, ela reverteu o jogo, né? E hoje ela é suporte para a família, assim, e as pessoas ao redor estão bem, a mãe dela está bem, os irmãos, né? Um virou sócio, a mãe é uma microempreendedora hoje, tem um negócio de faxina, tem muitos clientes. Então, assim, superaram aquele momento difícil e estão tendo a vida que merecem. Tá entendendo? Então é forte, mas essa frase é verdadeira. Cada um tem a vida que merece. Cuida na hora de falar, não fique falando, porque senão tem pessoas que vão se ofender. E para fechar aqui, deixa eu molhar o bico aí. O amor verdadeiro não se trata apenas de sentimentos passageiros, mas de escolhas diárias que refletem compromisso de honrar, perdoar e perseverar. Certo? Então, encerrar aqui. E ele diz assim também: os cônjuges experimentam uma união cada vez mais profunda e significativa, sendo testemunho vivo da graça e a fidelidade de Deus. Cara, é lindo de ver uma família que flui, que funciona bem, que é saudável. Simples assim. E tudo que é saudável cresce. Uma empresa saudável vai crescer,
uma árvore saudável vai crescer, uma criança saudável vai crescer, naturalmente cresce. Então, um casamento que é saudável, naturalmente vai prosperar, vai crescer, vai se desenvolver, vai ter os seus resultados. Então, não precisa inventar o super casamento, basta fazer aquilo que é simples, bem feito. Aquilo que são princípios eternos, cara, desde o princípio. Bem feito, não precisa inventar a roda. É só fazer essa roda girar da forma que ela deve acontecer. Vai ver que ela já vai ter resultados exponenciais. E claro, né, daí na personalidade de cada um, botar uns temperos diferentes vai fazer esse casamento aí potencializar cada vez mais. Beleza? Tarefas, página 70. E tarefas são feitas para executar. Não é para ler, né? Apenas executar. O conteúdo antes da tarefa é de capacitação e a tarefa para que tu vai, tipo a prova, vai lá e faz, né? Prova é tirar prova. Vamos ver se realmente isso é verdade. Então vai lá e executa. Tarefa número 1, dialogar com seu cônjuge sobre cada pilar. Isso é legal de fazer. O que tu acha desse pilar? Como é que é para ti? O que tu entendeu sobre esse tema do livro? Não precisa fazer isso tudo de uma vez, né? Mas uma vez por semana vamos pegar um pilar, vamos sentar aqui, em vez de ligar a televisão, mexer no telefone, vamos tirar a segunda do ensino, né? A gente tem a mentoria aí, que é a segunda-feira para isso, mas vamos dizer assim, vamos tirar a sexta-feira do ensino, não sei. E vamos trocar, vamos tirar aqui meia hora, uma hora, e esse tempo a gente vai dedicar só para estudar isso aqui juntos. Enquanto não terminar, a gente vai ficar estudando esse tema específico, né? Quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos de melhoria como casal em cada pilar, beleza? Tarefa número 2. Converse com cada um, né? Seguindo esse mesmo pensamento de troca de diálogo, como cada um vê Deus na sua vida, em particular, e como cada um se sente a respeito da sua vida de fé. Isso é legal, cara, de trocar uma ideia um com o outro. Cara, como tu vê Deus na tua vida? Como tu vê de forma particular o teu relacionamento com Deus? Não de igreja, não de outras questões, mas como você se vê hoje no relacionamento com esse Pai, né? E como você se sente a respeito disso. E poder entender como o outro percebe, como o outro vê e tal. Daqui a pouco, cara, isso aqui não faz parte da minha vida, eu não quero nem saber. Ou não, cara, eu sinto falta de me aprofundar mais nisso. Ou não, eu tenho essa experiência, para mim é sensacional, entende? Então, bom dia aqui pro Josiel, rei do concreto, tá aí, meu irmão. Esse casal muito top aí, Josiel e Márcia, que fazem parte do nosso projeto, do nosso programa de mentoria. E vamos seguindo. Hoje nós vamos estar numa obra, né? O Josiel faz artefatos de cimento e nos fornece muito aqui pavés instalados. Tem a de Taquara, Josiel, e tem, que nós vamos ver hoje, e já nós temos que olhar de Sapiranga. Se nós não formos hoje, nós vamos amanhã lá ver. Também tem que fazer as medições aí, porque lá já deve também estar entrando o momento de nós já botar a calçada lá, tá? Tem uma esquina lá para nós fazer. E terceira tarefa, definam juntos uma comunidade de fé para andar em unidade, crescendo em princípios e valores junto com seus filhos. Cara, isso é importante. Encontra, né? Se você não frequenta nenhuma, começa a visitar uma, visitar outra. Vai lá como visitante. Aí, pessoal, não estou visitando, quero conhecer como é que funciona e tal. Vai numa outra, vai pelo menos umas 3, assim, né? Não como um consumidor, mas assim, sabe quando você vai naquela roda de amigos? Vim aqui hoje conhecer uma galera, né, lá no futebol, daqui a pouco tu foi lá numa roda de amigos de churrasco, daqui a pouco tu foi lá numa roda de amigos de empresários. Cara, para conhecer a galera, ver como é que funciona e tal, porque tô curtindo essa galera, quero começar a andar com vocês e tal, tudo certo, né? Gosto do futebol, posso jogar junto, tá entendendo? É mais ou menos nesse viés, assim, cara, para você encontrar a tua tribo de fé, focada nessa questão de fé. Onde você vai receber suporte, porque no primeiro momento tu é suportado, né? Tu recebe suporte, mas vai chegar um momento que tu vai dizer assim, cara, que legal, agora eu fui tão ajudado aqui, a minha experiência, tá? Eu fui tão ajudado numa comunidade de fé, chegou um momento que eu olhei assim, eu acho que eu também tenho que ajudar, né? Assim como estender a mão para mim, eu vou estender a mão pro próximo. E daí eu comecei a servir, cara, cresci muito demais, assim.
foi extremamente transformador e ainda é, né? A gente ainda vive isso há 17 anos e é extremamente importante estar vivendo isso. Beleza, gente? Amanhã começamos o capítulo 2. Olha que lindo, né, cara? Olha que linda a diagramação aqui desse livro. Josiel, tu não foi, né, no evento do livro, mas tem que ter o livro, cara. Vamos organizar aí no próximo encontro nosso dos casais, para vocês a Márcia pegar. O livro, foi doado para o CPF Social, então eu tô curtindo vender o livro. Eu tenho uma dificuldade de vender, cara. Coisas minhas, assim, né, que nem os livros e tal. Mas esse eu tô curtindo porque, cara, esse livro não é meu. Esse foi escrito, mas é lá da CTF Social e é do projeto, e todos os royalties é do projeto. Então vai abençoar, tu tá adquirindo um conhecimento poderoso e ainda tá abençoando um projeto sensacional. Então amanhã vamos dar start em filhos, né? O José nós caminhamos juntos, eu sei que tem um desenvolver muito profundo aí, muito bom nessa área de filhos. Mas vale a pena, a gente está sempre buscando alguns aprendizados. E o Tiagão, né, em breve vai ter filhos, e quanto mais ir aprendendo e já ir se preparando melhor. E a galera aí que está assistindo depois também, não tem o livro ainda, me procura, me chama no direct, cara, eu quero ter o livro, vamos organizar, damos um jeito de entregar, alguma coisa a gente vai dar um jeito. Beleza? Então amanhã começa o segundo capítulo do livro. A gente levou 8 episódios para ver um capítulo. Então quer dizer que mais ou menos nós vamos levar uns 24 episódios para fazer todo a trajetória do livro. Eu acho que o negócio vai ser mais longo. Eu acho. Filhos também, né? Vai ficar mais ou menos. Vamos dizer, em torno de um mês nós matamos o livro comentado, tá? Nas lives às 5 da manhã. Não vai ser uma temporada tão longa assim. Beleza? Vamos orar? Vamos orar que eu vou para minha tempo de estudo aí. Tiagão, tô falando com um curso de corretores aí bem bacana, cara. Depois a gente vai montar aí uma forma de transmitir para os corretores aqui da região, nós fazer um trabalho específico para corretores aqui. E depois vamos pro BNI, né? BNI, se alguém quiser ir conhecer o lançamento do BNI Taquara, estão convidados, me procura. Cara, eu queria visitar o BNI, como é que funciona? É um network de empresários. Lá no BNI tem corretor, tem, enfim, a galera aí, tem todas as profissões. E semana que vem tem lançamento oficial. Nós ainda estamos no time interno ali, organizando, e semana que vem tem lançamento oficial, vai ser uma festa bem bacana. Quem quiser participar, me chama também, eu tenho convites especiais aí, certo? Sei lá, não é Colândia, igrejinha. Papai, tu és um pai bom que sempre nos ouve, nós rendemos graças a ti por toda a família brasileira. Quero orar pela nossa nação especificamente. Que todo casal tenha um casamento aliançado e firme sobre a rocha, sobre princípios e valores consolidados e eternos, e que eles possam constituir famílias fortes, para que nós possamos gerar e formar um país forte, uma nação forte. Nos capacita assim como casais, que a gente possa realmente ter uma aliança sólida no nosso cônjuge e viver isso de forma intensa, prazerosa, de forma incrível, essa jornada aí de casamento até que a morte nos separe. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Abração. Nos vemos aí. Até mais. Onde que encerra? Achei.